Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus esteja com todos vocês. Vamos nessa noite continuar louvando o nome do Senhor Jesus nesse domingo, que é o dia do Senhor. Convido você a nós cantarmos canções para que nós exaltemos o nome desse nosso Deus verdadeiro e maravilhoso.
Nós queremos saudar os irmãos e as irmãs mais uma vez nesse domingo, um domingo tão diferente, mas é o mesmo domingo que nos eleva à adoração, ao momento de contrição, ao momento de nós nos derramarmos na presença de Deus. E isso é um privilégio para nós. Nós estamos de forma online, quer dizer, nós não estamos aqui para sorrirmos uns para os outros, contarmos como foi a semana, mas nós temos a ferramenta que é a internet, que nos aproxima, que nos faz cada vez mais também pessoas próximas de Deus, e isso é um privilégio para cada um de nós. Para convidar você nessa noite, gostaria que nós meditássemos aqui, agora de início ao nosso culto, no Salmo de número 100. Salmo 100, quero te convidar a ler este Salmo junto comigo. Se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, pegue ela, seja no smartphone, seja de forma física. Nós vamos juntos ler a palavra de Deus, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Eu gostaria de trazer alguns pensamentos acerca deste texto que eu gosto muito de frisar. E a palavra de Deus aqui traz alguns verbos de forma vocativa, imperativa, né, que é o servir, saber, né, e entrar. São imperativos que o próprio Deus nos mostra aqui, daquilo que nós temos que fazer, que é privilégio. Né? Servir, a ideia de serviçal aqui era muito tido como escravidão, porque o povo lembrava de ser servo no Egito. E aqui o texto nos convida de que servir não está ligado a ser escravo de alguém de uma forma que eu sou subjugado. Mas o servir aqui é servir alguém que te dá em troco a alegria de ser servo dele. Então, o próprio Deus nos convida nesta noite para que nós, mesmo de forma online, servimos a esse Deus com alegria. Porque ele diz em outro verbo, no imperativo, que é saber, que é você sabe que Deus é bom, já o que ele fez através da sua vida, morrendo pelos seus pecados. Então não há mais motivos para que nós possamos continuar reclamando acerca das coisas. Então o que nós devemos fazer é entrar. Outro evocativo, que é imperativo, que é você entre com ações de graças, com hinos de louvor nos seus lábios. Porque tudo que Deus fez, ele fez apontando para Cristo, para nos redimir, nos tirar do império das trevas, para que nós possamos ser filhos e filhos desse Deus maravilhoso. E o último versículo ele diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração, ou seja, é perpetuamente. Deus continuará sendo fiel. Não importa o que passe, não importa problemas que se passem, gerações, ideologias, o mesmo Deus continua agindo em nosso lugar. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus querido, nós somos, ó Deus, imensamente gratos por esse amor, por esse, ó Deus, amor incondicional. Pai, eu peço para que o Senhor visite cada um dos meus irmãos que estão acompanhando este culto, ó Deus, nas suas casas. Que o Senhor, ó Pai, visite, abençoe, molde, transforme. Ó Deus, se há pessoas que estão, ó Deus, temerosas, com seus corações, ó Deus, aflitos, que em nome de Jesus, o Senhor agora com teu Espírito possa trazer as convicções que o Senhor nos dá nas suas Sagradas Escrituras. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor.
caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Te eu vou amar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Cante com convicção e diga: tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, peço tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Você pode cantar comigo da sua casa? Honre ao Senhor Jesus e cante. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Em meio a dias difíceis, a meio de dias de incertezas, essa canção possa ser a sua oração, que os braços do Senhor possa ser o teu refúgio, o seu baluarte, e você possa com toda certeza encontrar carinho, encontrar esperança nesse Deus maravilhoso. Vamos cantar a última canção? Se ao
em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vamos juntos cantar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Sempre reinará, aleluia. A última diz: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, que a tua palavra, a tua pregação, aquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações, seja, Deus, real nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que possamos aprender um pouco mais a respeito do querer de Deus para com o nosso viver diário. Nós, como Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Mourão, nós respeitamos o decreto do município, o decreto do Estado, e hoje o decreto ele está bem mais severo, de forma que essa transmissão nessa noite é realizada com pouquíssimas pessoas, apenas eu, o pastor Pedro, também o Mateus que está operando a parte técnica, mas quanto ao próximo final de semana, nós ainda não temos notícias ou novidade. Durante a semana, com toda a avaliação criteriosa que o Conselho faz, nós então avisaremos pelos nossos canais, Facebook, também pelos grupos de WhatsApp da igreja, a respeito da atividade presencial ou não no próximo final de semana. A Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Mourão, ela zela pelo seu bom testemunho, a igreja quer colaborar com este momento tão difícil em que estamos passando e não ser um meio de contaminação. Nós lidamos
de forma bem séria com tudo o que está acontecendo, mas sem nenhum temor, porque nós confiamos no nosso Deus, que Ele está no controle de tudo. E especialmente nesta noite, eu queria pensar no Salmo de número 84, versículos 5 e 6, com o tema Passando por Desertos. E nem é preciso gastar muito tempo para relatar os acontecimentos dos dias atuais, provando que de fato estamos passando por um momento de deserto, uma crise, uma dificuldade. Basta para isso ler os jornais, assistir um pouco de televisão, ou olhar apenas o cenário à nossa volta, em especial o que está acontecendo com a nossa saúde. Vivemos uma época de crise, vivemos uma época de deserto, estamos passando pelo deserto. Por isso esse texto nos convida a uma reflexão de fé, de confiança no nosso Deus, no nosso eterno Deus. Eu queria ler apenas 2 versículos, o versículo 5 e o versículo 6 do Salmo 84. E ele assim nos ensina: como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna. Vamos orar pedindo que Deus fale aos nossos corações? Feche seus olhos, oremos. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. O Senhor conhece as nossas lutas e as nossas dificuldades. O Senhor sabe, ó Deus, que o momento em que o Brasil passa é um momento de crise. Por isso, Senhor Deus, necessitamos desesperadamente, ó Pai, que o Senhor encha o nosso coração de fé, para que possamos passar por este deserto, por este momento de crise, lado a lado contigo, Pai. Não queremos andar sozinho, não temos força para andar sozinho. Fala aos nossos corações, ó Deus, nos ensina que essa noite, Senhor Deus, seja especial, que essa noite, Senhor Deus, seja de fato noite de mudança. Aqueça, Senhor Deus, a nossa fé, porque necessitamos, ó Deus, de um coração próximo a Ti para enfrentar as lutas do nosso viver diário. Fala, nos ensina, em nome de Jesus. Amém, amém. Passando por desertos, nós não necessitamos, de fato, convencer que o momento que estamos passando é um momento de crise. O texto que nós lemos fala também de um momento de crise em que todo israelita passava. O Salmo de número 84, salmo este que servirá de base para a nossa meditação, ele é um salmo que o povo lia e se expressava a caminho de Israel, a caminho de Jerusalém, a caminho de Sião. Os israelitas de quase toda a Palestina tinham que passar pelo vale de Baca, quando a caminho de Jerusalém. A topografia os obrigava a isto. Veja bem, meus irmãos, existia apenas um templo para adoração, diferente dos dias de hoje, que há uma igreja para adorar a Deus em quase toda a esquina. No Antigo Testamento não, existia apenas um templo e o povo de Deus tinha que ir a Jerusalém para, em Jerusalém, adorar a Deus. De forma que de todos os cantos de Israel, o povo saía em direção à cidade de Jerusalém, em direção ao templo, em direção ao tabernáculo de Deus. E necessariamente eles tinham que passar por um local cujo nome era Vale de Baca. Vale de Baca é traduzido como um local muito indesejável. Em algumas traduções, nós encontramos a seguinte expressão: Vale de Baca, na versão revista e corrigida, mas na Septuaginta nós encontramos, ao invés da tradução Vale de Baca, Vale das Lamentações. Na Vulgata Latina nós encontramos a expressão Vale de Lágrimas. Já na Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, nós encontramos a tradução como Vale das Balsameiras. Na versão revista e atualizada, que é a mais usada, nós encontramos a expressão vale árido. Baca é uma palavra hebraica que significa choro
e lágrima. Mas especificamente, queridos, este vale, lugar tão indesejável, mas que o israelita passava por ali, a caminho de Jerusalém, era um local extremamente árido. Por isso, um local de lágrimas, um local extremamente árido, não havia água. Os viajantes precisavam transportar a sua própria água, porque se dependesse de água naquele local, naquele vale, naquele deserto, eles iriam morrer de sede, morrer sem a tão preciosa água. Era um local extremamente árido, era um deserto extremamente árido. Mas não apenas isso, aquele local, Vale de Baca, um local indesejável, um local onde todo israelita passava a caminho de Jerusalém para adorar a Deus no templo. Aquele local era um local extremamente pedregoso, extremamente pedregoso. Veja bem, aquele caminho seco, aquele caminho que não tinha água de forma alguma, não era um local bonito para se ver. Existiam pedras, pedras grandes, pedras pequenas. As pedras pequenas levavam facilmente a pessoa à queda, porque poderia escorregar pisando naquelas pedras, mas também era um local que tinham grandes pedras que forçavam o movimento, tinham que pular, tinham que abaixar, tinham que passar em locais apertados. Aquele local era um local desagradável, porque era árido, porque era pedregoso, era um local também escuro, extremamente escuro, porque as pessoas quando passavam por ali não tinham a claridade do sol por causa das montanhas. Ficava quase sempre escuro, com uma sombra, um local onde tinha dificuldade para caminhar, poderia tropeçar por causa daquela escuridão quase que constante. Era um local de difícil caminhada e a impressão que dava é que não tinha mais fim, que era extremamente extenso, que era um local que não terminava mais. A sensação de andar por aquele local era terrível, porque você tinha a imaginação de que andaria dias e dias naquele local tão difícil. E também era um local infestado de animais selvagens e propícios também para salteadores. Logo, o Vale de Baca era um local indesejável, era um local que levava as pessoas às lágrimas, era um local que não dava prazer nenhum para passar por ele. Mas acontece que, se o israelita quisesse chegar a Jerusalém para adorar no templo, precisava passar pelo Vale de Baca. Apesar das dificuldades, todos ou quase todos venciam esta travessia. E ao atravessar, se deparavam com Jerusalém, com Sião, com o templo, com louvor, com adoração. A vista era outra, a beleza era outra, a sensação de vitória era outra, a sensação de vitória era outra. Nós estamos vivendo realmente dias complicados. O nosso vale também é um vale de lágrimas, não literal, quanto o viajante, o peregrino a caminho de Jerusalém. Mas estamos vivendo por um momento difícil por causa da pandemia. Mas, veja bem, meu irmão e minha irmã, não é só a pandemia que faz os nossos dias serem dias difíceis. O viver diário de qualquer adulto é difícil, é complicado. Eu não estou menosprezando a dificuldade de uma criança e de uma dificuldade de um adolescente. Ambos têm as suas dificuldades e as suas lutas. Mas eu gostaria de relacionar 10 dificuldades que nós passamos após a adolescência. Veja bem, depois da adolescência, todo ser humano, quase todo ser humano, melhor dizendo, vai passar por 10 dificuldades. Veja bem, primeira dificuldade que todo ser humano passa são os primeiros anos de casamento. Quando você está conhecendo a sua esposa está conhecendo você,
as dificuldades, as personalidades. Um foi criado de uma forma, o outro foi criado de outra forma, e agora começam a viver junto, compartilhar tudo, inclusive questões financeiras. O planejamento precisa ser feito em conjunto, os gostos, assistir um filme, ver a televisão, tudo é um aprendizado novo, porque agora este casamento está iniciando, e com ele as suas dificuldades, com eles as suas lágrimas e as suas tristezas. Mas também todo ser humano passa pelos primeiros anos da carreira profissional, quando você está conquistando o seu lugar no mercado de trabalho, quando você deixou de ser um estagiário, quando você abriu o seu negócio, quando você está começando a andar com as suas próprias pernas no que diz respeito às finanças. São dias difíceis e complicados que você precisa passar por eles, mas também os primeiros anos dos filhos, os filhos recém-nascidos, as dificuldades com os filhos de trocar a fralda, os cuidados com a saúde, os cuidados com a esposa, que agora tem mais tempo para os filhos do que tempo para o marido que agora gosta de chegar em casa rapidamente para abraçar, para beijar o filho recém-nascido, e por vezes o relacionamento marido e mulher acaba ficando em segundo plano. Isso gera dificuldade, gera lágrimas, mas é preciso passar por esses primeiros anos dos filhos. Mas também todos, ou quase todos, passam pelo aumento de responsabilidade, conforme a idade vai passando. Você já passou os primeiros anos do casamento, a sua carreira profissional agora um pouquinho mais estável, os filhos cresceram um pouco mais e agora você tem mais responsabilidade nos seus ombros. A família é maior cobrança familiar, a igreja também passa a exigir de você agora alguns compromissos, e o próprio trabalho exige de você mais e mais hora, mais e mais dedicação. Lógico que você também precisa passar o aumento das dívidas na sua vida. Isso é natural, é um processo, não tem como você fugir disso, porque aumentando os filhos, você vai precisar de uma casa melhor, você vai começar a gastar mais com saúde, com educação, os anos vão passando, você precisa de um plano de saúde que tenha uma cobertura maior, enfim, você, com o passar do tempo, você precisa continuar atravessando os desertos da sua vida, as crises conjugais, justamente por causa do aumento das demandas, seja financeira ou a própria cobrança, que é natural. Vocês não vão ter filhos, não terão mais um filho, não vão trocar de carro, não vão viajar. As demandas aumentam porque agora a viagem custa mais caro, o carro precisa ser maior e mais potente, mas é preciso passar por esta dificuldade. Mas também existe a crise gerada pelos filhos, e todos terão que passar por essas crises. Os filhos trazem com eles os problemas e as dificuldades, e todos precisam passar, por exemplo, pela dificuldade de ter filhos na adolescência, com todas as questões particulares, com todas as questões específicas da adolescência. Todos vão experimentar e verão os filhos começarem a namorar, e com isso os problemas de alguém que começa a namorar, seja a própria frustração do namoro quando termina, ou como pai e mãe cristã, precisa cuidar, precisa olhar para que esse namoro siga o padrão da palavra de Deus. E quando os filhos casam, também trazem com eles as dificuldades de um casamento, seja o próprio questão de fazer uma festa, dinheiro, e hoje custa muito caro fazer uma festa. Na época de pandemia é proibido, mas esse tempo vai passar e logo toda aquela festa, aquela aglomeração traz consigo um alto valor financeiro. Mas não é só a questão da festa, de fazer o casamento, mas os filhos, quando casam, eles trazem os problemas dos casamentos para dentro do nosso lar.
E nós temos que começar a aconselhar, a orientar, a dirigir e ver os filhos dando as cabeçadas por conta própria. Vamos ter que passar por essa dificuldade, todos teremos que passar por isso. Por isso, a crise da meia-idade, o desejo de desistir, por muitas vezes bate na nossa porta. Depois de passarmos por tudo isso, algumas pessoas podem olhar para trás e dizer: não valeu a pena. Eu nunca consegui ter o que eu queria, eu nunca consegui comprar o carro que eu queria comprar, eu nunca consegui trabalhar naquilo que eu queria trabalhar. E essa crise da meia-idade é algo tão presente que leva muitas pessoas a desistir. Por isso precisamos passar pela crise da meia-idade. Mas existe também o deserto, a crise, a dificuldade de ver pessoas queridas partindo. É inevitável. O falecimento dos pais. Eu, por exemplo, já perdi o meu pai, algumas pessoas já perderam pai e mãe, outros não perderam, mas sabe que este dia, esse momento vai chegar. Mas existe também a perda dos próprios filhos para o casamento. Quando os filhos casam, eles vão embora e o ninho fica vazio. E então, os filhos que tomavam todo o tempo do casal, agora não toma mais, há tempo livre e com isso há muita tristeza, decepção e frustração. E por fim, a perda com a idade, a beleza, a vitalidade, isso tudo vai embora. Com o passar dos anos, com a velhice se aproximando, você não tem mais aquele vigor físico, aquela força, aquela saúde. A beleza já não é a mesma. E a profissão? Com os anos você vai descobrindo que você está velho demais para trabalhar, para atuar, e você vai vendo uma nova geração chegando e tomando o seu espaço. Tudo isso, meus irmãos, é algo natural na nossa vida. Pós-adolescência, todos nós vamos passar por estes desertos, por essas transições, por estes caminhos, por estas jornadas. É possível não enfrentar? É possível não passar por esses desertos? Sim, por óbvio, evidente. Muitas pessoas se negam a atravessar esses desertos. Muitas pessoas fogem das lutas e das dificuldades, só que como elas são inevitáveis, acabam gerando amargura, acabam gerando frustração, e a pessoa vai ficando velha, mas não vai se tornando sábia, vai se tornando imatura, vai se tornando uma pessoa ranzinza, uma pessoa com dificuldade de se relacionar, porque não consegue passar pelos desertos, não consegue passar pelas dificuldades, não consegue passar pelas crises. Tudo é muito grande, assusta demais. E ao invés de enfrentar, a pessoa corre. Mas quando a pessoa tem coragem, quando ela passa pelo vale de Baca, quando ela passa pelo vale das lágrimas, aquele lugar árido, aquele local sem beleza, aquele local escuro, cheio de salteadores, quando a pessoa passa por ele, a pessoa se torna melhor, se torna uma pessoa melhor, mais sensível aos sofrimentos ao seu lado, se torna uma pessoa com mais submissão a Deus, compreende que Deus está controlando a sua vida e ela, portanto, pode descansar em Deus. Dessa forma, ela se torna uma pessoa mais e mais confiante em Deus. Meus irmãos, todos nós passamos pelo deserto, por crises e por dificuldades. Às vezes, o nosso deserto parece não ter mais fim. Por vezes, o nosso deserto parece ser rápido, simples a passagem, mas de repente vai se prolongando, a dificuldade vai aumentando. É possível fugir? Claro que é possível fugir, mas a fuga certamente vai levar você à frustração, vai levar você a se tornar uma pessoa amarga,
mas se você atravessar pelo deserto, você vai ver Jerusalém, você vai ver Sião, você vai ver o templo e vai se tornar uma pessoa mais sensível, uma pessoa submissa e confiante em Deus. E eu gostaria de destacar com você, rapidamente, 3 lições de quando passamos pelo deserto. De acordo com o texto que nós lemos, a primeira lição é que, passando desertos, nós encontramos força em Deus. Força em Deus. O verso 5 diz: como são felizes os que em ti encontram sua força. Como são felizes os que em ti encontram sua força. Passando pelo deserto, nós encontramos força em Deus. Força em Deus. Você já parou para pensar qual o maior deserto da sua vida? Ou qual o maior deserto que uma pessoa pode passar? Certamente algumas pessoas vão dizer o maior deserto que uma pessoa pode passar é o deserto da falta de dinheiro. E nessa pandemia, muitas lojas estão fechadas, muitos profissionais estão impedidos de trabalhar e com isso não há ganho para pagar o aluguel, não há ganho para trazer comida para dentro de casa. O deserto, portanto, das finanças, da falta de dinheiro, é um deserto difícil, terrível para se passar. E muitas pessoas vão dizer, sem dúvida nenhuma, o maior deserto que um ser humano pode passar é o deserto da falta de dinheiro, é não ter comida em casa, é não conseguir comprar comida para os seus filhos, é não ter dinheiro para pagar o aluguel, é não ter dinheiro para pagar a água, a luz ou comprar o gás para acender o fogo e fazer então o seu alimento. A maior dificuldade que o ser humano pode passar é a dificuldade financeira, é não ter o dinheiro no final do mês para pagar os seus funcionários que trabalharam de forma digna, é não ter dinheiro no final do mês para honrar com os seus compromissos e ver o seu precioso nome jogado na lata do lixo por falta de dinheiro. Mas algumas pessoas, olhando a situação da pandemia nos dias de hoje, vão dizer besteira. Não é a falta de dinheiro o pior deserto. O pior deserto é a doença. O pior deserto é a enfermidade. O pior deserto é a pandemia. É estar com o diagnóstico positivo. O pior deserto é a pessoa não ter saúde e estar necessitando de um leito de hospital. Quantas pessoas nos dias de hoje não estão esperando uma vaga na enfermaria? Quantas pessoas na enfermaria não estão hoje necessitando de uma vaga em uma UTI? E o pior é que não há esta vaga em Campo Mourão, em todo o Paraná, em todo o sul do país, em todo o país. Estamos passando por um momento difícil, mesmo tendo dinheiro. A pessoa não consegue a sua vaga. Mesmo tendo condição para pagar, a pessoa não encontra o seu leito. Então, algumas pessoas podem dizer, o pior deserto que o ser humano pode passar é o deserto da doença, da enfermidade, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Mas outras pessoas vão dizer não. Não é de forma alguma a falta de dinheiro, não é de forma alguma a questão da saúde. O pior deserto que o ser humano pode passar está relacionado com a sua emoção, com os seus sentimentos, com a vontade de viver ou de morrer. E de fato, queridos, aqueles que passam por depressão, aqueles que passam pela solidão, aqueles que são rejeitados, aqueles que não conseguem de forma alguma sorrir, não veem alegria ao amanhecer do dia, essas pessoas que estão trancadas no seu quarto escuro, no gueto da sua própria vida, essas pessoas estão sofrendo uma dor que outras não entendem. E muitas vezes são acusadas dizendo, você não tem fé, isso é frescura, você precisa arrumar um trabalho, você está chorando sem motivo nenhum.
Mas a pessoa está com o seu coração destruído, está com o seu coração destruído porque recebeu a notícia do luto, está com o coração destruído porque terminou um relacionamento, está com o coração destruído porque foi demitido e não tem expectativa de arrumar um outro emprego, está com o seu coração destruído de tal forma que não quer continuar caminhando e muitas vezes pensa em tirar a própria vida. De forma que não importa se tem dinheiro ou se tem saúde, se ela não tem vontade de viver e de viver bem. Qual é o pior deserto que o ser humano pode passar? Para alguns, o pior deserto é a questão do dinheiro. Para outros, a questão da saúde. Para outros, a questão sentimental. Mas a Bíblia diz que o pior deserto que o ser humano pode passar é a ausência de Deus. É não encontrar força em Deus. Veja bem, queridos, com Deus nós passamos pela falta de dinheiro. Com Deus nós temos companhia. Com Deus nós temos socorro. Com Deus nada vai nos faltar. O salmista Davi diz, olha, eu sou velho, mas já fui moço e nunca vi nenhum justo passar necessidade ou a sua descendência a mendigar o pão. Portanto, aquele que tem Deus, aquele que confia em Deus, aquele que encontra força em Deus, passa pela dificuldade financeira. Passa pela dificuldade financeira porque Deus é o Deus da providência, porque Deus é o Deus que sustenta nesta pandemia. Aqueles que servem, que adoram, que buscam verdadeiramente a Deus, têm a comunidade cristã, tem a igreja, tem os irmãos se estendendo a mão, de forma que, com Deus, nós temos força e condição para passar pela dificuldade financeira. Da mesma forma, com Deus, meus irmãos, nós temos força para passar pelas enfermidades. Porque nós temos certeza de que temos um lugar melhor no céu, ao lado de Deus. A enfermidade, portanto, não nos assusta, porque nós cremos no milagre de Deus, nós cremos que Deus é o Deus que faz o impossível. Quando os médicos dizem não há chance, nós cremos que Deus pode, se assim desejar, fazer o impossível. Portanto, mesmo no meio da enfermidade, com Deus eu consigo passar por este deserto. Igualmente, com Deus eu tenho força para passar pelas questões emocionais da minha vida, porque Deus é o Deus que está comigo, é o Emanuel, Deus conosco. Portanto, Deus está sempre comigo quando todos me abandonam. Quando estou triste e solitário, eu tenho a presença de Deus marcante, forte no meu coração. Portanto, qual o maior deserto que um ser humano pode passar? O maior deserto que um ser humano pode passar é a ausência de Deus. É o próprio deserto sem Deus. Com Deus, nós passamos pelo deserto e nos tornamos uma pessoa melhor. Passando por desertos, mas encontrando força em Deus. Como são felizes os que em Ti encontram a sua força. Mas não apenas isso, nós encontramos uma segunda lição, uma lição preciosa neste salmo. Passando por deserto, confiando em Deus. E os que são peregrinos de coração, diz o verso de número 5, peregrinos de coração. Nós temos lutas e confiamos em Deus e seguimos em frente, sem nenhum tipo de vitimização. Por quê? Porque nós compreendemos que somos peregrinos, estamos em viagem. Este deserto, esta crise é apenas um pedaço do todo, mas o todo com Deus é maravilhoso. O nosso lar não é neste mundo. Por isso, Efésios capítulo 5, versículo 20, nos ensina: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a vida é uma combinação de alegrias e tristezas, sorrisos e choro, saúde e enfermidade, avanços e recuo. As circunstâncias não podem ditar nossas emoções. As pessoas não devem roubar nossa alegria. As coisas
não são o eixo da nossa felicidade. A nossa felicidade está em Deus, está centrada em Deus. A nossa felicidade é servir a Deus Todo-Poderoso. Eu sei que sou apenas peregrino. O grande problema da humanidade, em todo o tempo, e especialmente nos desertos, é achar que este deserto é a exclusividade da pessoa. É achar que só ela está sofrendo. E começa-se então a medir o sofrimento dos outros a partir do meu próprio sofrimento. O que dói em mim dói mais do que o que dói no outro. Logo, se eu não tenho dinheiro, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. E o outro que está enfermo, a dor dele é menos importante. Se eu estou deprimido, triste, se estou com sentimento de luto e outra pessoa está passando por uma crise financeira, a tendência é dizer esta sua dificuldade é pouco, porque difícil é o que eu estou passando. Desta forma, cada vez mais a pessoa vai caminhando como se fosse a única pessoa que sofre na face da terra. Acontece que nesta viagem em que somos peregrinos, nós passamos pelos desertos. Foi isso que Jesus nos ensinou quando ele disse: no mundo tereis aflições. Nós temos aflições, nós temos dificuldades. O que nós não podemos de forma alguma é ficar olhando para as nossas dificuldades apenas. A Bíblia diz que certa vez Jesus foi encontrar com os discípulos e eles estavam já embarcados. Jesus então teve que caminhar por sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro dos discípulos caminhando por sobre as águas, mas os discípulos ficaram com medo, começaram a gritar. Jesus disse: olha, fiquem calmos, sou eu. E Pedro rapidamente disse: se és tu, Senhor, mande que eu vou ter contigo, caminhando por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E a Bíblia então diz que Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Ele deu alguns passos sobre as águas, mas de repente ele tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para a escuridão, começou a olhar para as ondas, começou a sentir o vento forte. E a Bíblia então diz que ele afundou. A Bíblia então diz que ele afundou e Jesus o segurou pela mão. Jesus o segurou pela mão porque ele parou de olhar para Cristo e começou a olhar para os problemas e para as lutas. Temos que olhar para Cristo, sabendo que somos peregrinos, sabendo que o deserto é um local comum, infelizmente, para todos. Todos vão passar por estes desertos. Portanto, se o pneu do seu carro furou, não é só com você. Pneus furam aos milhares, todos os dias, todos os dias. Se você tropeçou e caiu, você não é a única pessoa que tropeçou e caiu. Milhões de pessoas tropeçaram e caíram. Ou seja, a dor não é exclusividade sua. O sofrimento não é exclusividade da sua vida. Todos nós somos peregrinos neste mundo e como peregrinos passamos pelo vale de Baca, o local de lágrimas, o local de tristeza, o local escuro, seco, árido. Mas temos que passar para chegar em Jerusalém, para olhar a beleza de Sião, para adorar e para louvar ao nosso Deus. Passando pelos desertos, em primeiro lugar, encontrando força em Deus. Em segundo lugar, confiando em Deus. E em terceiro lugar, desfrutando em Deus. Diz o versículo 6. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna. O versículo de número 6. Somente Deus pode trazer vida num cenário onde a morte mostra a sua carranca. Somente Deus pode transformar nossos vales secos em mananciais. Assim como Deus faz brotar torrentes de águas no deserto, assim como Deus transforma o vale de Baca, Deus pode transformar as nossas vidas. Por isso, ao passar pelo deserto, sorri e continue a lutar.
sorri e continue a lutar. O que eu estou dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã que me acompanha no conforto, na segurança do seu lar, é que a beleza no deserto, quando se está no deserto com Deus, até o lugar árido, o lugar seco, é um lugar de proteção, quando Deus é a nossa proteção. Ele muda o cenário e muitas vezes ele muda a maneira como nós olhamos para o cenário. Você certamente já leu na palavra de Deus, no livro de Daniel, quando Daniel e seus amigos são jogados na fornalha de fogo ardente. A Bíblia tem um relato maravilhoso, porque a Bíblia diz que 3 foram jogados, mas que haviam 4 pessoas naquela fornalha. E o texto diz que o quarto era semelhante ao Filho do Homem. O quarto era Jesus Cristo, era uma teofania, uma manifestação de Jesus naquele local. Acontece, meus irmãos, que Deus poderia impedir aqueles jovens de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Deus poderia ter apagado aquela fornalha, mas Deus não fez isso. Ao invés disso, Deus estava com eles na fornalha, e na fornalha, com Deus, eles estavam passeando. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o deserto não vai ser tirado das nossas vidas, mas com Deus nós vamos passear no deserto, mas com Deus nós vamos suportar o deserto, mas com Deus nós vamos nos alegrar no deserto, porque nós vamos entender que a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. A presença de Deus é tudo o que o ser humano precisa no meio do deserto, porque com Deus o deserto é um local agradável. Se você está passando por um deserto financeiro e você não tem em sua casa aquela picanha de R$ 85 o quilo para comer, se o deserto é um deserto financeiro na sua vida, se você não tem aquele presunto importado da Itália para comer, se você está passando pelo deserto, com Deus, você vai comer aquele ovo frito, extremamente saboroso, e vai se alegrar com ele. Você vai comer aquela mortadela saborosa e vai se alegrar com ela, porque Deus estará contigo. Quando Deus está contigo, não importa o cenário, você está desfrutando em Deus. Se você não tem mais aquele dinheiro para fazer aquela viagem até o litoral, para sair do país, com Deus, mesmo passando pela crise do deserto financeiro, você pode fazer aquela deliciosa viagem até Ivailândia, até Piabiru, porque não importa o local, o que importa é que Deus está com você. Se você foi demitido, com Deus você vai procurar um outro emprego, alegre e sorrindo. Se você levou um fora da sua namorada e agora está sozinho, no deserto da solidão, com Deus você vai descobrir que ficar sozinho é maravilhoso, pelo menos é mais econômico, e certamente você vai encontrar uma pessoa ainda melhor. Se a porta fechou, a porta de emprego, a porta de estudo, aproveite o tempo para ler a palavra de Deus, para refletir mais em Deus. E este momento tão ruim vai se tornar um momento agradável com Deus, em Deus, por Deus. Você pode ficar se lamentando porque está chovendo intensamente, porque há tempestade, porque há raios. Ou você pode olhar para a tempestade e perceber que é Deus mandando a sua chuva para irrigar os desertos, para alimentar as plantas. É Deus mandando a sua chuva. É a graça comum do nosso Deus. Desfrutando em Deus. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Você está passando pelo deserto? O que você está fazendo no momento de deserto na sua vida? É certo que você vai passar por este deserto. É certo que o deserto será realidade na sua vida. Mas o que
este deserto vai produzir em você. Gostaria de encerrar lembrando que é possível fugir do deserto. Muitas pessoas não querem atravessar o deserto. Muitas pessoas se negam a atravessar o deserto. Mas outras tantas, passam pelo deserto, atravessam o vale de Baca. Outros tantos chegam a Sião para adorar a Deus. Chegam a Jerusalém, ao templo, para exaltar o nome de Deus. As pessoas que desistem no meio do caminho, que não atravessam o deserto, elas começam a confiar apenas em si. E porque confiam em si, não têm condição de passar pelo deserto. Outras passam pelo deserto, e só passam pelo deserto pessoas que confiam em Deus. Muitas pessoas fogem do deserto, desistem no meio do caminho e passam a vida toda se fazendo de vítimas diante dos desertos, dizendo: somente comigo, somente na minha vida as coisas são difíceis, as coisas são áridas, as coisas são secas. Outras passam pelo deserto e sabem que os desertos fazem parte da viagem. Os desertos fazem parte porque somos peregrinos. No mundo tereis aflições. Não sou só eu, é a humanidade, é a humanidade. Alguns desistem de lutar e não passam pelo deserto, fogem, se escondem nos quartos escuros, nos guetos e nos becos das vidas, e por isso não desfrutam das pequenas belezas. Não conseguem perceber que Deus está agindo nas pequenas coisas, mas aqueles que atravessam o deserto enxergam a beleza de Deus em tudo. Enxergam a beleza de Deus no raio, enxergam a beleza de Deus na escuridão da noite, enxergam a beleza de Deus no vento e também no vendaval. Pessoas que fogem dos desertos e passam a vida fugindo tornam-se amargas, reclamam de tudo, são companhias terríveis. Pessoas que passam pelo deserto, consciente de que o deserto faz parte do caminho, tornam-se sábias, aprendem e conseguem ensinar outras pessoas nessa mesma trajetória, rumo a Jerusalém, rumo a Sião. No Antigo Testamento, literalmente, chegando para adorar a Deus. Mas nos dias de hoje, os desertos não são literais, mas são os desertos do nosso viver diário. E nós vamos passar para ele, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa completar essa palavra no seu coração e que você possa, cada vez mais, estar ciente de que Deus está contigo, mesmo no meio dos desertos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Deus, porque a lição que aprendemos nos desertos da vida nos aproximam de Ti. Dá a nós a maturidade para encarar, Senhor Deus, esta vida como peregrinos. Não nos apaixonar pelas coisas, mas nos entregarmos a Ti. Cuidarmos, Senhor Deus, da nossa espiritualidade e não apenas, Senhor Deus, daquilo que é material, físico e passageiro, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor Deus, para que possamos ser pessoas sábias e não pessoas amarguradas. Que os desertos nos tornem pessoas melhores e não piores, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas e fortaleça cada um de nós. E agora, igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo possa estar presente na vida do povo de Deus, que está espalhado por toda a terra, hoje, eternamente. Amém. Amém. Amém.